teve aquele baque, né, e mercado internacional, e o Brasil ficou fora dessa crise que teve no mundo, obrigado, dessa crise que teve no mundo, as empresas tiveram que enxugar o seu quadro, né, de profissionais, e no seleto grupo que eles ficaram, que eles sustentaram, eles investiram na tecnologia. Isso foi muito interessante. Então, a partir daí, o mercado mundial começou a consumir demais o BIM, por conta de uma demanda, de uma recessão que teve, e as pessoas tiveram que se enxugar e aproveitaram o momento para investir em tecnologia. E acabou dando resultado, porque o investimento gerou mais projetos com menos tempo e com mais qualidade, o que é natural usando a tecnologia BIM. Tá? E isso pode ser feito de duas maneiras, né? Por exemplo, vamos supor que é uma demanda de treinamento, de uma licitação que requer que tenha cursos em BIM. Poxa, se não tem, basta ir no centro de treinamento, a gente está aqui pertinho, e fazer o curso e receber o atestado. Mas, se não quiser, fala, não, eu já conheço a ferramenta, eu não quero fazer o curso. Tudo bem, não tem problema. Faz uma prova de certificação daquela ferramenta, passa na certificação e ganha o atestado do mesmo jeito. Tá? A certificação de que é um profissional especializado naquela ferramenta. Bem, isso era o que eu queria falar para vocês, que são as perguntas mais frequentes de como funciona essa demanda. Alejandro, por favor, você quer fazer alguma observação? Está ótimo. O Alejandro depois, então, vai continuar junto com o Ricardo, fazendo a parte da apresentação. E aí eu queria saber, alguém quer fazer perguntas sobre isso? Pois não, só um instantinho. Pode levar. Por causa da gravação. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com relação a um programa que talvez seja mais difundido na área de CAD, que seria o AutoCAD, né? A partir de que versão do AutoCAD já foi incorporado o conceito BIM? Né? Não sei se você teria essa informação. Quer responder, Alejandro? Eu estou achando que você já está andando para cá. Está animado. Por favor. Carlos Alejandro, da Autodesk, tá? Boa noite, obrigado aí pela presença de todos. Na verdade, o AutoCAD ele não é um software pensado em BIM. E qual a ideia? A grande diferença é que, como a gente faz engenharia, né, como a gente aprendeu na faculdade, eu pelo menos, alguns cabelos brancos, com prancheta, né, a gente visualiza, precisa projetar uma edificação, a gente materializa essa edificação através de plantas, né? A primeira coisa é que faz uma vista e começa a produzir planta, que é o que você precisa entregar no canteiro de obra. O canteiro de obra vive de planta. Ele só entende essa linguagem. A grande mudança do BIM, e aí uma coisa importante, né? O BIM, como o Ronaldo muito bem colocou, é um conceito que academicamente tem mais de 20 anos, se materializou através de produtos há mais de 10, tá? Então não estamos falando de uma tecnologia que está sendo testada, que ainda precisa ser provada, estamos falando de uma tecnologia totalmente dominada, tá? A grande diferença é que, ao invés de desenhar, que é uma atividade que pode ser facilmente automatizada, né? Eu sou engenheiro, sou filho de engenheiros também. Eu lembro, meu pai sempre falava, tem os desenhistas, né? Tem os engenheiros, sem demérito nenhum para nenhuma das fases, mas são trabalhos diferentes. Os engenheiros projetavam, os desenhistas transformavam aquilo em plantas. Quando entrou o CAD, viraram os cadistas, né? A atividade de desenho não é uma atividade nobre. Ela é tão padronizada que ela pode ser colocada dentro de um software. E o que se faz num software mais moderno é modelar, como o Ronaldo colocou. Você tem bibliotecas de elementos que existem no mundo real, sejam tijolos, portas, enfim, qualquer coisa que você esteja ouvindo aqui, existe uma biblioteca específica em que o engenheiro ou o arquiteto pensa na solução, monta aquele Lego. A biblioteca ela não apenas representa aquele objeto no mundo real, em 3D, isso é uma confusão comum também. Eu trabalho em 3D, eu tenho BIM. BIM não tem nada a ver com 3D. Por acaso, as ferramentas mais modernas permitem que a gente visualize, se desejar. Se for desejado assim, em 3D, mas posso trabalhar também apenas olhando plantas.
E depois que o meu modelo está pronto, eu saio rapidamente definindo que cortes, que vistas eu vou querer fazer. Por quê? Porque o importante é que o modelo esteja consistente. Se o modelo estiver perfeito do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, por isso que a gente fala que quando utilizamos ferramentas mais nobres, mais modernas, nós estamos sendo mais engenheiros, estamos sendo mais arquitetos e menos desenhistas. As pranchas vão ser tão simples quanto quando você prepara uma planilha, eu quero imprimir, eu defino uma região, tamanho de folha, mando imprimir. O que eu imprimir é o reflexo daqueles meus cálculos, correto? No caso do BIM é a mesma coisa. Se o meu modelo está correto, eu não preciso checar se aquele conjunto de pranchas que eu gerei ele é consistente. Por quê? Porque ele representa aquela realidade. Se eu mudar um objeto qualquer no meu modelo, automaticamente ao reemitir as plantas, eu consigo ter certeza absoluta, não preciso checar as plantas para ver se elas estão de acordo com o modelo. Então, objetivamente, respondendo a tua pergunta, o AutoCAD, apesar de ser uma ferramenta que se mantém atualizada, é um software de 32 anos atrás que foi pensado em desenho. Deixamos essa fase para trás. Ele ainda será usado por muitos anos, ainda é muito vendido, teremos muitas versões. Provavelmente daqui a 10 anos, se a gente estiver aqui, vamos estar falando do AutoCAD de 2026, mas com certeza a tecnologia BIM ela não estará dentro do AutoCAD, ela está nas ferramentas mais novas, que o Cardial, cadê Cardial? Também da Autodesk, eu acabei que não me apresentei, eu sou responsável pelo Rio e pelo Espírito Santo, meu trabalho é apoiar a Realize Desk Graphics nesse contato com vocês, temos também contato direto com vocês, então se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, podem nos procurar, no final que a gente vai estar, temos cartões, temos os contatos, nossa base é Rio, tá? Eu e o Cardial temos como base Rio, nossa responsabilidade é desenvolver o mercado do Rio e do Espírito Santo. Tá? Então, não sei se ficou clara a resposta, AutoCAD não é BIM, provavelmente nunca será. Tá? A gente tem um novo conjunto de soluções que permite isso. Uma última informação que é bastante importante. Do ponto de vista tecnológico, o BIM está resolvido, ou seja, se vocês adquirirem nossos produtos, vocês baixam durante a noite, normalmente uma noite de download é o suficiente, você instala de manhã, o produto está pronto e funcionando. Como ele é vendido 2 milhões, é muito pouco provável que tenha alguma falha. Só que aí vocês não têm nada, vocês apenas têm uma ferramenta nova instalada na máquina. O grande desafio do BIM está na forma de trabalhar. Estamos falando de muitas disciplinas que hoje concorrem, por mais que a gente queira, não, somos uma empresa única, tem o pessoal que faz estrutura, que faz arquitetura, se concorrem, de fato. E a grande diferença é que quando você começa a trabalhar com BIM, você começa a cooperar. Em inglês existe um termo chamado co-opetition, que é a mistura de cooperar e competir. E é mais ou menos isso. Cada um mantém a sua responsabilidade por aquelas entregas, mas ao mesmo tempo, se ele não colaborar com a outra equipe, não sairá do outro lado. O grande desafio é cultural. E como todo desafio cultural, ele não se resolve de um dia para o outro. Eu estou na companhia há quase 3 anos. No início, conversando com o Ronaldo, a gente tinha um grande desafio, né, que era levar para as empresas, e acho que visitei quase todas as grandes empresas do Rio, levando essa mensagem. Muitas, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Quando o Banco do Brasil lançou, e o Cardial vai mostrar detalhes sobre isso, a licitação para 275 aeroportos de pequeno porte no Brasil, e colocou como exigência ter BIM, muitos desses clientes que tinham pedido para adiar, nos ligaram, falaram, Alejandro, estou precisando de um atestado BIM, como é que eu faço? Falei, muito fácil. Voltamos um ano, você faz o que a gente sugeriu, e você tem hoje, está pronto. Algumas grandes empresas, talvez estejam aqui, eu não vi a lista lá fora, não vou citar nomes, ficaram de fora por não ter esse conteúdo, por não terem começado na hora certa. Algumas empresas que começaram com um núcleo pequenininho, 4 ou 5 pessoas, aprenderam a trabalhar, riram de orelha a orelha. Hoje elas são casos de sucesso. Então, o caminho é longo e tem que começar. Começa pequeno, a Realize Desk Graphics tem toda a condição de apoiar vocês, tanto na questão do treinamento, como na orientação e como estruturar essas equipes. Nós, como Autodesk, temos toda a condição de trazer boas práticas, não existe uma maneira única, então vocês não vão encontrar em nenhum lugar qual é a maneira certa, não existe, cada empresa terá a sua. Mas podemos sim trazer boas práticas. A gente acompanha isso no mundo inteiro, principalmente da equipe do Cardial, que do time técnico consegue fazer isso muito bem. A gente não sabe qual é o único caminho, mas podemos dizer que esse caminho, no final, é interessante. Tá? Então, vou passar aqui para o Cardial. No final, a gente vai ter uma outra sessão de perguntas, certo, Ronaldo? Ok. Deixa eu ficar do lado de cá. Balancear aí um pouquinho, né? Pessoal, boa noite. A ideia que eu montei essa apresentação é para passar um pouquinho dessa minha experiência. Eu participei
lá no início, né, já tem uns quase 2 anos, dessa decisão do Banco do Brasil, quer dizer, de como em toda empresa que nós vamos, nós falamos o que é BIM, como é que funciona, como é que pode ser utilizado, quais são os recursos e tal. E eu tive, né, quer dizer, também a oportunidade de participar com o Banco do Brasil nesse início, né, dessa visão. Tá? E eu tenho acompanhado um pouco o banco nesse processo, né, de evolução, porque eles também foram aprendendo bastante com o que eles foram fazendo, né, quer dizer, com o que eles começaram. Isso é um aprendizado contínuo, como qualquer coisa na vida, né? Você aprende algumas coisas, passa um próximo nível, e é isso que eu vou mostrar aqui rapidamente. Tá? Bom, então, quando a gente fala de aeroportos, não dá para não falar de Banco do Brasil, tá? Do processo que o governo, né, quer dizer, começou, que seria um fundo, né, de investimento, né, quer dizer, o programa de investimento em logística, tá? Que começou em 2012, com foco em aeroportos. Na primeira fase, 270 aeroportos a nível Brasil. Tá? E até assim, tem um fato que nós usamos na época, né, de referência, que foi bem interessante, que o Banco do Brasil teve que viajar para todos esses aeroportos regionais para ver qual era a condição daquele aeroporto. Então, tem aeroporto que só precisa melhorar a pista, tem outro que tem que fazer tudo, tem outro que precisa expandir o terminal de passageiros, né? Quer dizer, então, cada aeroporto tinha uma necessidade específica. Tá? E nesse bojo aí, né, quer dizer, em um dos aeroportos, uma das cidades, a visita do Banco do Brasil já gerou um burburinho na cidade, porque eles acharam que em alguns meses já teriam um novo aeroporto disponível, né, para eles viajarem para onde eles quisessem no país. Né? Então, assim, a ânsia que existe no nosso país pela melhoria na infraestrutura é muito grande. Tá? Então, acho que a iniciativa do governo foi importante, né, quer dizer, é interessante, né, e gera mais projetos, gera mão de obra para várias pessoas. Tá? Então, essa primeira fase, 270, a segunda fase eles estão prevendo o dobro disso. Né? Então, tem bastante obra aí para acontecer. Tá? E o Banco do Brasil ficou responsável pela administração dos fundos e pela gestão dos projetos, pela análise dos projetos. A primeira coisa que o pessoal achou estranha é porque o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil tem mais de 2.000 engenheiros, né, e arquitetos a nível Brasil. Tá? Então, eles já fazem isso para os bancos, né, colocaram essa responsabilidade deles para os aeroportos. E eles precisavam, pela questão do tempo curto, alguma solução que otimizasse esse processo. Tá? A primeira coisa que eles pediram para a gente é mostrar o que era BIM, eles estavam ouvindo falar, para entender se isso ajudaria ou não. Né? E eles compreenderam que ajudaria. Tá? Bom, então BIM tem um ciclo enorme. A gente, normalmente, quando faz palestra, fala de cada um desses itens aí. Todo mundo já viu esse... Quem viu palestra de BIM aí, já olha para esse gráfico e já se familiariza. Né? Eu não vou passar por tudo. Na verdade, eu uso essa imagem hoje para fazer a referência. E, no caso do banco, o que chamava a atenção deles eram essas principais disciplinas. Tá? Gerar o projeto, fazer fiscalização, fazer planejamento de execução, né? Quer dizer, como é que seria executada essa construção, tá? Fazer análise de interferências e depois eles precisam fazer a gestão desse empreendimento. Quer dizer, isso é uma concessão, né? Quer dizer, vai passar para alguém, então precisa ter informação do projeto. Tá? O projeto tem que ser vivo. Né? Por quê? Se eu precisar fazer uma renovação, uma expansão, que é o caso dos aeroportos, muitos aeroportos eles vão começar com um atendimento mais reduzido, né? Quer dizer, com uma quantidade mínima, acho que são 100 passageiros dia, né? A tendência é que, dependendo da demanda, isso seja ampliado. Tá? Então, eles criaram uma ideia de um projeto modular, onde ele pudesse justamente fazer essa expansão já com um projeto pronto, né? Quer dizer, uma noção do que seria um próximo projeto. Tá? Custos e problemas, né? Quer dizer, resolução desses problemas. Tá? Parar aqui que eu já estou ficando até meio enjoado aí com aquele vai e volta. Né?
E aí, se a gente olhar para projeto, né, quer dizer, projeto de aeroporto, eu sei que tem um ou outro aqui que já fez ou está fazendo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o projeto de aeroporto. São projetos complexos, né? Não só pela edificação em si, né, e tudo que vai dentro dela, mas se a gente for comparar com vários projetos que estão acontecendo ao redor do mundo, eles são complexos até pela forma, né? Cada vez mais um quer melhorar, né, o design do aeroporto, ser uma coisa mais bonita, mais agradável, né, mais fácil de utilizar, né, quer dizer, mais prazerosa de se utilizar. Tá? Então, um dos que chama muita atenção é o novo aeroporto do México, tá, que está sendo desenvolvido por um escritório no México, né, um arquiteto do México, e a Foster & Partners, tá, que é a da Norman Foster, né? Então, é uma estrutura aqui, né, quer dizer, um aeroporto complexo, com formas né, bem amórficas, né? E essas estruturas mesmo, para projetar isso, é bem complexo, né, bem difícil. Tá? Então, exige um desafio muito maior. Outros aeroportos aí, né? Não me atrevo a pronunciar o nome da cidade, mas é na China. Tá? Então, um aeroporto também bastante interessante, né? E gigante, né? Quer dizer, com formas também de estrutura complexas. Tá? Frankfurt, aí um aeroporto já está em funcionamento. Xangai, também, né? Quer dizer, lindo, né? Quer dizer, formas trabalhadas aí, né? Todas essas ondas, né? E aí você quer fazer assim, né? Você cisma em pegar um aeroporto complexo, por mais que não tenha aquelas formas, né, dificílimas, você ainda quer trabalhar desse jeito. Entender um projeto daquele dessa forma é dificílimo. Tá? Exige, é claro, muito do profissional. Não estou desmerecendo nenhum profissional. O profissional tem experiência, ele, né, olha um desenho, ele sabe ler o desenho, mas os projetos são muito complexos. E os problemas, eles acontecem na hora da obra. Porque, de repente, não estavam representados de forma clara, né? E aqui, a gente normalmente fala, né, quer dizer, quem faz projeto sabe disso, mas é bom sempre reforçar. O projeto não é só o da arquitetura, ou só o da estrutura, ou só do ar-condicionado. Eles não existem sozinhos, né? Eu preciso ver tudo, porque quando eu for construir, está tudo junto. E é assim que eu vejo, né? Tá, se eu melhorar um pouquinho mais, vou chegar mais perto, né? Pô, melhorou. Agora está dando para entender melhor. Né? Quer dizer, então, na verdade, continua complexo. Tá? A responsabilidade em cima do profissional é muito grande. E aí o que a gente escuta muito é: isso eu resolvo na obra. Né? E aí vem os atrasos, vem os aditivos. Né? O pessoal depois fala: o Maracanã custou uma fortuna. Porque na época de projeto não tinha informação suficiente e foram descobrindo os problemas depois. Então, aditivo. Tá? Isso vai acontecendo. Então, é por isso que se torna caro. Quando a gente fala em BIM, então, como é que a gente vai projetar? Né? Primeiro, existe o Alejandro falou muito bem aqui, eu vou mostrar um pouquinho de forma mais gráfica. Né? Vamos pensar assim, um projeto ele vai começar ou do zero ou de alguma coisa que existe. Vou fazer uma reforma, vou fazer uma expansão. Né? Quer dizer, são as duas condições iniciais. Se eu tiver alguma coisa já existente, né, vou fazer uma adequação, uma reforma, eu vou precisar fazer um levantamento. E aí eu tenho, mais uma vez, né, não aqueles projetos lá de Xangai, Dubai, ou o que seja, mas botando na nossa realidade. Tá? Isso aqui é uma empresa que eu já visitei, é mais ou menos isso. Tinha uma foto, toda hora eu fico lembrando disso, que tem uma foto que eu tirei fazendo embarque no aeroporto do Galeão, que ainda estava em obra, foi ano passado, basicamente ano passado, e aí na área de embarque, né, já perto ali do vidro, né, o forro estava aberto. E a complexidade de elementos no piso técnico ali era gigante, era uma coisa, foi tão impactante para mim que eu tirei uma foto e eu não achei essa foto de jeito nenhum, que eu queria mostrar ela, tá? Que é muito mais complexo do que isso aqui. E aí eu preciso fazer levantamento disso, né?
Bom, levantamento é uma coisa fácil de se fazer, né? Alguém já fez levantamento aí? Simples, né? Quer dizer, eu achei interessante essa foto aqui, né? Você está tentando pegar a medida lá, a trena fica dobrando, né? Quer dizer, depois que eu faço as medições todas, eu vou lá, tenho que começar a fazer os desenhos, né? Vou medindo e vou traçando lá na hora, né? E vou, né, tentando dar um jeito ali no desenho, tá? Depois eu tenho que representar isso, e aí não bate, o desenho não fecha. Não, mas eu puxei não sei quantas diagonais. Não, mas na hora que, pela distância, na hora que você puxa, ela vai dar uma embarrigada ali, né? Então vai dar um erro. Tem jeito, né? Quer dizer, então você vai lá lutar para fechar esse desenho, tá? Fora quando você esquece alguma coisa, né? Ah, esqueci. Pô, será que tinha uma viga lá? Será que tinha um pilar? Não me lembro de ter. Pô, não tirei foto. Tá? Então, normalmente, o levantamento dá muito trabalho. Como é que a gente melhora isso? Tá? Vislumbrando, principalmente um projeto de aeroporto, né?